Maria, a faxineira, parou um instante no corredor, o rodo na mão, e espiou pela porta entreaberta do quarto de Arthur. Lá dentro, o menino de 5 anos, filho do milionário senhor Roberto, berrava. Seus gritos agudos cortavam o ar pesado da mansão. Ele arremessava um boneco contra a parede que se espatifou em pedaços. A babá, uma moça jovem com o rosto vermelho e marejado, encolhia-se no canto do quarto. Era a 7ª em apenas 2 meses. Maria já tinha perdido a conta de quantas faces novas tinha visto por ali, todas com a mesma expressão de desespero. A babá, com a voz embargada, disse: "Eu não aguento mais. Não dá. Eu sinto muito, Sr. Roberto, mas não dá." Ela nem esperou a resposta. Pegou a bolsa que estava jogada perto da cama e saiu correndo do quarto, passando por Maria sem sequer notar sua presença. A porta da frente da mansão bateu segundos depois, um som seco que ecoou pelos corredores. Quase imediatamente, o Sr. Roberto surgiu. Seu rosto estava contraído de raiva, os olhos escuros fixos no filho. "Arthur, o que você fez de novo? Você é um problema? Um ingrato? Acha que pode fazer o que quiser só porque eu te dou tudo?" A voz do milionário era um trovão, fazendo Arthur recuar um passo, mas sem parar de chorar. "Se continuar assim, vai para o internato amanhã mesmo. Ouviu bem? Amanhã." Maria, escondida na penumbra do corredor, observava tudo. Ela não fez um som, não pigarreou, nem moveu um músculo, mas seus olhos, antes cansados pela rotina exaustiva, agora brilhavam com uma intensidade diferente. Um brilho que não era de pena, nem de julgamento, mas de uma compreensão que parecia ir muito além do que qualquer um ali poderia imaginar. Era como se, naquele instante, ela tivesse juntado todas as peças de um quebra-cabeça que ninguém mais via. Um plano, ainda em formação, começava a se desenhar em sua mente. O senhor, Roberto, exausto e ainda furioso, virou-se e viu Maria. "Maria, você está aí? Ótimo! Limpe essa bagunça agora. E rápido! Não quero ver um caco de vidro no chão quando eu voltar." Ele apontou para os restos do boneco e para outros brinquedos quebrados espalhados pelo chão. Maria, respirando fundo, deu um passo à frente. Seu tom de voz era calmo, quase sussurrante, mas com uma firmeza que surpreendeu o milionário. "A sujeira, Sr. Roberto, nem sempre é visível. Às vezes, ela está na alma." A frase de Maria pairou no ar. O Sr. Roberto, que já estava se virando para sair, parou. Ele olhou para ela, depois para o filho, e depois de volta para Maria, com uma expressão de total perplexidade. Ele não entendeu o que ela quis dizer. Sua mente, acostumada a números e negócios, não conseguia processar aquela afirmação tão simples e profunda. Maria, sem esperar uma resposta, entrou no quarto. Começou a recolher os pedaços do boneco quebrado, seus movimentos lentos e deliberados. Enquanto se abaixava, seus olhos se encontraram com os de Arthur. O menino, que antes chorava e gritava, agora a observava em silêncio. Havia uma curiosidade inédita em seu olhar, como se ele estivesse vendo Maria pela primeira vez. Um pequeno sorriso quase imperceptível surgiu nos lábios de Maria, um sorriso que apenas Arthur, talvez, pudesse notar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. A vida de Maria era um contraste gritante com a opulência da mansão dos Vasconcelos. Ela morava em um bairro humilde, onde o burburinho da rua era a trilha sonora constante. Vozes de crianças brincando, o som de carros velhos passando e a música vinda das casas vizinhas se misturavam em uma sinfonia diária. As casas eram simples, coladas umas às outras, formando uma comunidade unida pela necessidade e pela solidariedade. Ali, todos se conheciam, compartilhavam alegrias e tristezas e se ajudavam nas dificuldades diárias. A rotina de Maria era exaustiva. Ela acordava antes do sol nascer, preparava o café da manhã, arrumava a casa minúscula e deixava tudo pronto para sua filha, Sofia. Depois, pegava 2 ônibus para chegar aos bairros ricos onde passava o dia limpando casas enormes. A mansão dos Vasconcelos era apenas uma delas, a maior e, ironicamente, a mais fria. Ela esfregava, aspirava, polia, seus músculos sempre doloridos, mas a mente sempre atenta aos detalhes, aos sons, às entrelinhas das vidas que se desenrolavam à sua volta. Sofia era o motor da vida de Maria. Uma adolescente inteligente e sonhadora, Sofia queria ser médica. Maria guardava cada centavo, fazia bicos nos fins de semana, sacrificava o próprio conforto para que a filha pudesse ter um futuro melhor.
Ela via em Sofia a chance de quebrar um ciclo, de alcançar algo que ela mesma nunca teve. Era por Sofia que Maria suportava a exaustão física e emocional, a preocupação constante com as contas e a sensação de invisibilidade social que muitas vezes a atingia. Seu maior sonho não era ter uma mansão, mas uma casa simples, própria, onde ela e Sofia pudessem viver sem o medo constante do aluguel. Quando Maria começou a trabalhar na mansão dos Vasconcelos, a primeira coisa que notou foi o contraste. Do lado de fora, jardins impecáveis, muros altos, segurança reforçada. Por dentro, luxo em cada detalhe, mármore, obras de arte, móveis caros. Mas, apesar de toda a beleza material, o ambiente era gélido. O Sr. Roberto, um empresário bem-sucedido, era quase uma lenda na casa. Ele estava sempre ocupado, sempre falando ao telefone, sempre distante. Sua presença era mais uma sombra do que uma pessoa. Raramente Maria o via interagindo com o filho, Arthur. Arthur. Ele era o centro do caos naquela casa. Maria logo percebeu. O menino era mimado, sim, mas de um jeito diferente. Não era o mimado que recebia atenção e carinho, mas o que recebia brinquedos caros como compensação por algo que faltava. Seus acessos de raiva eram frequentes, violentos. Ele jogava objetos, gritava, chorava. E as babás? Elas vinham e iam numa velocidade impressionante. Maria observava a dinâmica familiar, a ausência de carinho e atenção genuína. O Sr. Roberto sempre no trabalho, a mãe, Sra. Ana, muitas vezes ausente ou focada em suas próprias atividades sociais. Aos poucos, Maria começou a entender que o comportamento de Arthur não era apenas birra, era um grito de socorro. Um menino perdido em uma casa grande demais, com pais presentes apenas fisicamente, mas distantes emocionalmente. Maria sentiu uma conexão estranha com a criança. Ela se lembrava de suas próprias dificuldades na infância, de como era a carência, a necessidade de ser vista, de ser ouvida. Arthur, para ela, não era um problema, como o Sr. Roberto gostava de chamar. Ele era uma criança ferida que não sabia como pedir ajuda. E Maria, com sua sensibilidade aguçada pela vida, estava começando a ver isso de um jeito que ninguém mais parecia ver. A solidão do menino ecoava na grandiosidade vazia daquela mansão. As semanas se transformaram em meses, e Maria continuou a varrer, limpar e observar. Cada dia na mansão dos Vasconcelos era uma nova peça no quebra-cabeça do comportamento de Arthur. As rachaduras emocionais na família eram profundas, e o comportamento do menino não era o início do problema, mas sim o resultado de anos de negligência acumulada. Maria começou a reviver na mente os pequenos incidentes que, somados, mostravam a deterioração da relação entre Arthur e seus pais. Ela se lembrava de uma tarde em que o Sr. Roberto havia prometido levar Arthur para andar de bicicleta no parque. O menino passou a manhã inteira na janela, os olhos brilhando de expectativa. Maria o via, vez ou outra, correndo para o quarto do pai, perguntando se já estava na hora. Mas a hora nunca chegava. O Sr. Roberto saiu para uma reunião de emergência, sem nem mesmo se despedir do filho. Maria viu a decepção no rosto de Arthur, uma sombra que cobriu o brilho de seus olhos. O menino não chorou, mas se encolheu no sofá, os brinquedos ao seu lado intocados. Aquela promessa quebrada era apenas uma entre muitas, e Maria percebeu que cada uma delas deixava uma pequena ferida na alma de Arthur. Outro dia, a mãe de Arthur, Sra. Ana, estava conversando com uma amiga na sala de estar. Maria estava limpando a cozinha, mas conseguia ouvir a conversa. A Sra. Ana falava sobre os problemas de Arthur, sobre como ele era difícil e como nenhuma babá conseguia lidar com ele. Ela ria, uma risada vazia, enquanto descrevia os acessos de raiva do filho como se ele fosse um inconveniente, não uma criança. Maria viu Arthur parado na porta do corredor, ouvindo tudo. O garoto não disse nada, apenas se virou e subiu as escadas lentamente. Aqueles comentários depreciativos ditos na frente de outros minavam a autoestima do menino, fazendo-o sentir-se um fardo, não um filho amado. Maria sentiu um aperto no peito ao testemunhar a humilhação velada. O Sr. Roberto, por sua vez, tentava comprar o afeto de Arthur. Depois de uma briga particular-lhe feia ou de uma promessa não cumprida, um presente caro aparecia no quarto do menino. Um videogame de última geração, um drone sofisticado, um carro de controle remoto que custava mais do que o salário de Maria.
Mas esses brinquedos nunca vinham acompanhados de tempo ou atenção real. O Sr. Roberto entregava o presente, dava um tapinha na cabeça do filho e voltava para seu escritório ou para suas viagens. Arthur, por sua vez, usava seus acessos de raiva para chamar a atenção, mesmo que fosse negativa. Ele sabia que, ao quebrar algo ou gritar, ele finalmente conseguiria que os pais olhassem para ele, mesmo que fosse com raiva. Era uma forma distorcida de comunicação, um pedido desesperado por qualquer tipo de interação. Maria também se lembrava de momentos de injustiça. Arthur era frequentemente punido por comportamentos que eram, na verdade, reações à negligência e falta de compreensão dos pais. Uma vez, ele quebrou um vaso de flores caríssimo no corredor depois de ter sido ignorado por horas. O Sr. Roberto o trancou no quarto sem jantar, sem sequer perguntar o porquê do comportamento. Maria, que tinha visto a cena, sabia que Arthur só queria atenção. Ele não era uma criança má, mas uma criança desesperada. Maria, como observadora silenciosa, foi juntando todas essas peças. Ela percebeu que o evento inicial que a fez intervir, com a babá chorando e o Sr. Roberto gritando, não foi um incidente isolado. Era o clímax de anos de negligência emocional e falta de conexão. Ela via a criança por trás da criança problema. Arthur não era só um menino mimado, ele era um menino ferido, que havia aprendido que a única maneira de ser notado era através do caos. A solidão do menino ecoava na grandiosidade vazia daquela mansão. Maria viu a dor, a carência e o desespero nos olhos de Arthur e sabia que precisava fazer algo. A tensão na mansão dos Vasconcelos só aumentava com o passar dos dias. Os acessos de raiva de Arthur, que antes eram esporádicos, agora se tornavam mais frequentes e violentos. Babás vinham e iam em um ritmo ainda mais acelerado. Mal paravam para desembalar suas coisas antes de desistir. As discussões entre o Sr. Roberto e a Sra. Ana também se intensificaram. Eles falavam abertamente sobre o problema do filho, culpando um ao outro e nunca buscando uma solução real. É sua culpa, Ana. Você o mima demais, o Sr. Roberto diria, com a voz carregada de frustração. E você, Roberto, nunca está presente. A Sra. Ana retrucaria, os olhos marejados. Maria ouvia tudo enquanto arrumava a casa, sentindo o peso daquelas palavras no ar. O Sr. Roberto começou a sentir a pressão de amigos e colegas de negócios. Nos eventos sociais, os cochichos sobre a dificuldade de encontrar babás para seu filho eram cada vez mais audíveis. Sua imagem pública impecável de empresário bem-sucedido e pai de família começava a ser arranhada. Isso o deixava ainda mais irritado e impaciente com Arthur. Ele via o filho como um obstáculo, não como uma pessoa que precisava de ajuda. Suas ameaças e castigos se tornaram mais severos. Se você não se comportar, vai para um colégio interno, ele gritava, sem perceber o terror nos olhos do menino. Arthur, por sua vez, respondia com mais raiva, mais destruição, num ciclo sem fim de dor e incompreensão. Maria percebia o olhar de pena e julgamento dos outros funcionários da casa sobre Arthur. A cozinheira, o jardineiro, os seguranças, todos olhavam para o menino como se ele fosse um caso perdido, um pestinha. E esse mesmo olhar se voltava para Maria, a única que parecia tolerar a criança, a única que não se assustava com seus gritos. Ela sentia o peso de ser a única a enxergar a dor por trás da raiva de Arthur. Aquele menino não era mau, ele estava machucado. Arthur passava a maior parte do tempo sozinho em seu quarto, isolado e infeliz. A porta do seu quarto era quase sempre fechada, e os únicos sons que vinham de lá eram os dos brinquedos sendo jogados ou seus próprios gritos. O ar na casa era pesado, carregado de frustração e tristeza. Maria sentia o sufocamento do menino, sua própria impotência diante daquela situação. Ela via Arthur se encolhendo, se fechando cada vez mais dentro de si. Era como se a casa, tão grande e luxuosa, estivesse se tornando uma prisão para ele. Aquela mansão, que deveria ser um lar, era um lugar de solidão para Arthur. Os pais estavam presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente. Maria observava o menino brincar sozinho no jardim, chutando uma bola sem alegria, com o olhar perdido no horizonte. Ela via a alegria genuína que ele tinha quando um dos cachorros da casa se aproximava, buscando um pouco de carinho. Era uma criança que ansiava por conexão, por atenção. O Sr. Roberto e a Sra. Ana estavam tão focados em suas carreiras e em manter as aparências que não conseguiam ver o que estava acontecendo bem debaixo de seus narizes.
Eles estavam perdendo o filho, um pedaço de cada vez, e nem percebiam. Maria pensava em sua filha Sofia e em como a abraçava todos os dias, em como tentava estar presente em cada momento, mesmo com todas as dificuldades. A diferença entre as duas realidades era gritante. A cada dia que passava, Maria sentia um nó apertar em sua garganta. Ela queria ajudar Arthur, mas sabia que seu lugar na casa era apenas de funcionária. Quem era ela para interferir na vida de uma família tão rica e poderosa? Mas o coração de Maria não conseguia ignorar o sofrimento do menino. Ela via a si mesma em Arthur, em certa medida. A solidão, a sensação de não ser compreendida. A diferença é que ela, Maria, teve que aprender a lutar e a superar, enquanto Arthur parecia estar afundando. A casa se tornou um palco para a escalada da tensão, onde cada grito de Arthur era um pedido de socorro ignorado, e cada bronca dos pais, uma facada na alma do menino. Maria testemunhava tudo, guardando as cenas em sua mente, sentindo que algo precisava mudar. Ela sabia que não podia ficar parada, que precisava fazer alguma coisa, mesmo que ainda não soubesse exatamente o que. O ambiente estava insuportável, e Maria sentia que o limite estava próximo. Certo dia, enquanto Maria limpava o quarto de Arthur, algo chamou sua atenção. Debaixo do colchão da cama do menino, ela encontrou um caderno de desenhos. Com cuidado para não amassar nada, Maria puxou o caderno e abriu em uma página. Ali, um desenho simples, mas cheio de significado, mostrava uma criança pequena e solitária no meio de uma casa enorme. Acima da cabeça dos pais, desenhados de forma distante, havia balões de fala, mas estavam vazios, sem palavras, sem comunicação. Maria sentiu um aperto no peito. Aquele desenho não era apenas um rabisco, era a alma de Arthur exposta, um grito silencioso de desespero e solidão. Naquele momento, Maria compreendeu a profundidade da dor do menino. Ela não podia mais se manter apenas como uma observadora. Aquele desenho foi o ponto de virada para Maria. Ela sabia que tinha que fazer algo, algo que ninguém mais havia tentado. Não era sobre limpar a sujeira da casa, era sobre limpar a sujeira da alma, como ela havia dito ao Sr. Roberto. A oportunidade, ou talvez o desespero, bateu à porta mais cedo do que ela imaginava. Em um acesso de raiva que superou todos os outros, Arthur quebrou um vaso. Não era um vaso qualquer, era uma peça de família antiga de grande valor sentimental para o Sr. Roberto. O barulho do estilhaço ecoou pela mansão, e a fúria do milionário foi cega. Ele gritou com Arthur como nunca antes, ameaçando mandá-lo para um internato, para longe dali, onde não causaria mais problemas. Maria observava a cena, o coração acelerado, mas com uma estranha sensação de que aquele era o momento. O Sr. Roberto, exausto e sem babás disponíveis, virou-se para Maria. Seus olhos estavam vermelhos de raiva e frustração. Maria, ele disse, a voz embargada, faça alguma coisa. Dê um jeito nesse menino. Eu te pago o que for preciso. Era um pedido desesperado, quase um último recurso. Maria, com a imagem do desenho de Arthur ainda fresca em sua mente, aceitou. Mas ela sabia que não faria as coisas do jeito deles. Ela faria do seu próprio jeito, com o consentimento. Ainda que relutante e desesperado do Sr. Roberto, Maria se aproximou de Arthur. O menino estava encolhido no canto do quarto, tremendo, os olhos marejados, mas ainda com um brilho de desafio. Em vez de repreensão, em vez de gritos, Maria fez algo que ninguém havia feito antes. Ela se ajoelhou na frente dele, olhou diretamente em seus olhos e, com uma voz suave e cheia de carinho, perguntou: "O que você está sentindo, meu filho?" Arthur parou. O choque em seu rosto era evidente. Ninguém nunca havia perguntado isso a ele. Ninguém nunca havia se importado com o que ele sentia. As palavras simples de Maria quebraram o ciclo de punição e isolamento que Arthur conhecia tão bem. Ele não sabia como reagir. A raiva em seus olhos começou a diminuir, substituída por uma confusão e depois por uma tristeza profunda. Era a primeira vez que alguém via além da birra, além da raiva, e tocava na ferida. Maria não esperava uma resposta imediata, mas a semente havia sido plantada. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur não estava sozinho. Ele tinha alguém que o escutava, alguém que realmente se importava. E Maria sabia que aquele era apenas o começo de uma longa jornada. A pergunta de Maria, dita com tanta calma e ternura, desarmou Arthur. Ele, que esperava mais gritos ou castigos, encontrou uma voz que parecia realmente se importar. As lágrimas que ele segurava há tanto tempo começaram a rolar pelo seu rosto, silenciosas no início,
depois em um choro que vinha do fundo da alma, um choro de criança solitária e incompreendida. Maria não disse nada, apenas o abraçou. Não um abraço forçado, mas um abraço que oferecia refúgio, que dizia: "Estou aqui." Arthur, surpreso, se agarrou a ela, e ali, nos braços da faxineira, ele finalmente permitiu-se sentir a dor que carregava. Ele falou sobre o medo de ser esquecido, sobre a falta dos pais, sobre a sensação de que ninguém o amava de verdade. Maria ouviu sem interrupções, sem julgamentos, apenas com a presença calorosa que ele tanto precisava. Sr. Roberto e Sra. Ana, ao longo das semanas seguintes, começaram a notar uma mudança. Pequena no início, quase imperceptível, mas depois mais evidente. Arthur ainda tinha seus momentos, mas a frequência e a intensidade dos acessos de raiva diminuíram. Ele começou a interagir mais, a olhar nos olhos das pessoas, a brincar de forma mais tranquila. Os pais, confusos, observavam de longe. Eles não entendiam o que Maria fazia. Para eles, era como se um milagre estivesse acontecendo, mas um milagre sem explicação lógica. Sr. Roberto, em particular, mantinha um ceticismo ferrenho. Ele atribuía a melhora a algum truque de Maria, ou talvez a uma fase passageira. Ela deve ter alguma manha com crianças. Ele murmurava para a esposa, ainda incapaz de ver a profundidade da conexão que Maria havia construído com o filho. Nesse período, Maria encontrou apoio em Sofia, sua filha. Sofia, com sua inteligência e sensibilidade, ouvia atentamente as histórias da mãe sobre Arthur. Ela encorajava Maria, dizendo que ela estava fazendo a coisa certa, que o amor e a atenção eram mais poderosos do que qualquer bronca. "Mãe, você está dando a ele o que ele nunca teve", Sofia dizia, reforçando a convicção de Maria. Outros funcionários da casa, alguns mais velhos e com mais experiência, também apoiavam Maria discretamente. Um cozinheiro, uma jardineira, eles viam a transformação de Arthur e o respeito que ele começou a ter por Maria. Eles sabiam que algo especial estava acontecendo, mas nem todos viam com bons olhos. Alguns funcionários, movidos por inveja ou pelo medo de perder seus empregos para essa nova dinâmica, começaram a fofocar. "Quem essa faxineira pensa que é? Ela está se metendo onde não deve. E isso não vai acabar bem." Eles tentavam descredibilizar Maria, espalhando boatos e plantando a dúvida. Maria sentia o peso desses olhares e comentários, mas a cada pequeno avanço de Arthur, a cada sorriso genuíno que ele lhe dava, ela se sentia mais motivada a seguir em frente. A cultura brasileira, com sua valorização do afeto, da família e do contato humano, manifestava-se na forma como Maria lidava com Arthur. Ela não usava teorias complicadas ou métodos rígidos. Usava a conversa, o toque, a paciência. Ela o ensinava a nomear suas emoções, a entender que era normal sentir raiva ou tristeza, mas que existiam formas melhores de expressá-las. Era um contraste gritante com a frieza e a distância que Arthur recebia de seus pais, que estavam presos em um mundo de negócios e aparências. Maria sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Era uma pressão enorme, mas a cada dia, a cada pequena vitória de Arthur, ela se sentia mais forte. Arthur, por sua vez, começava a florescer. O menino, antes isolado e raivoso, agora era capaz de expressar um pouco de alegria, de curiosidade. Mas ele ainda carregava as cicatrizes emocionais do passado. Havia momentos em que a culpa o invadia, a confusão sobre o que estava acontecendo, mas também uma esperança crescente de que as coisas poderiam ser diferentes. Ele estava aprendendo a confiar, a se abrir, e Maria estava ali para guiá-lo, para ser o porto seguro que ele nunca teve. A jornada era longa, mas o caminho estava sendo traçado, passo a passo, com muita paciência e amor. Arthur continuou a evoluir, e cada dia era uma nova descoberta para ele. Com Maria, ele aprendeu a expressar seus sentimentos de forma mais saudável, a não guardar a raiva e a tristeza, mas a falar sobre elas. Ela o ensinou a se comunicar, a pedir o que queria em vez de exigir, e a confiar nas pessoas novamente. Maria o levava para passear no jardim, falava sobre as flores, os pássaros, e Arthur ouvia com uma atenção que nunca tinha demonstrado antes. Ela o ensinou sobre empatia, sobre como as ações dele afetavam os outros e sobre o respeito que todos merecem. Arthur, que antes só pensava em si, começou a oferecer seus brinquedos, a perguntar como Maria estava, a demonstrar uma gentileza inesperada. Um dia, Sr. Roberto e Sra. Ana, vendo a transformação completa do filho,
chamaram Maria para uma conversa na biblioteca. O ambiente estava tenso. Eles ainda não entendiam a profundidade do que havia acontecido. Maria, com a calma que a caracterizava, tirou da bolsa o desenho que Arthur havia feito, o mesmo que ela tinha encontrado debaixo do colchão. Ela o estendeu sobre a mesa. O desenho mostrava uma criança sozinha em uma casa enorme, com balões de fala vazios sobre a cabeça dos pais. Maria então começou a falar. Com voz firme, mas sem acusação, ela explicou a negligência emocional que Arthur havia sofrido. Ela falou sobre a ausência, sobre as promessas quebradas, sobre a forma como o menino era visto como um problema, não como uma pessoa. Ela descreveu a solidão de Arthur, a dor que ele sentia por não ser ouvido, por não ter o carinho que toda criança precisa. Ela os fez enxergar a verdade dolorosa, não através de palavras duras, mas através dos olhos de Arthur, traduzidos por aquele desenho e pelas suas próprias observações. Sr. Roberto e Sra. Ana ouviram em silêncio, os rostos pálidos. A vergonha e a culpa se abateram sobre eles. Eles não foram punidos de forma tradicional, mas a consequência foi a dolorosa compreensão de que haviam falhado com seu filho de uma forma profunda e irreparável. Eles viram o reflexo de sua própria frieza e ambição nos olhos tristes do filho. Naquele dia, pela primeira vez, Sr. Roberto chorou. Não um choro de raiva, mas de arrependimento. Sra. Ana o abraçou também em lágrimas. Eles pediram desculpas a Maria e depois, o mais importante, pediram desculpas a Arthur. Eles decidiram buscar terapia familiar, se comprometendo a mudar, a serem pais presentes e afetuosos. Em um gesto de gratidão e reconhecimento, Sr. Roberto ofereceu a Maria uma posição de destaque na casa. Ela não seria mais apenas a faxineira, mas uma espécie de governanta e conselheira para a família, com um salário justo e a possibilidade de ajudar outras crianças que pudessem precisar de sua sabedoria e empatia. E, o que mais tocou Maria, ele ofereceu uma bolsa de estudos integral para Sofia, sua filha, em qualquer faculdade que ela escolhesse, realizando o sonho de Sofia de ser médica. A família Vasconcelos começou um novo capítulo. Arthur, antes isolado, agora ria abertamente, corria pelo jardim com seus pais que finalmente estavam aprendendo a ser família. Ele recebia o amor e a atenção que sempre mereceu. Maria continuou a trabalhar na mansão, mas agora com um propósito maior, um sentimento de realização que o dinheiro não podia comprar. Sua filha tinha o futuro garantido, e Maria sabia que havia feito a diferença na vida de Arthur. A história termina com Maria observando Arthur brincar no jardim, com um sorriso leve nos lábios. Ele estava construindo um castelo de areia e chamava o pai para ver. Maria pensou em como a verdadeira sujeira nem sempre é a que se vê, e como a compaixão e a empatia podem transformar vidas, até mesmo as mais privilegiadas. A justiça poética não veio com punição, mas com redenção, e no amor que floresceu onde antes só havia dor. A casa, antes fria e silenciosa, agora ecoava com risadas e a promessa de um futuro mais brilhante.